O setor corporativo ganha a atenção dos investidores na terceira semana de julho, porque grandes bancos americanos divulgam seus balanços trimestrais. Na terça, dia 13 de julho, Goldman Sachs e JP Morgan divulgam os números do segundo trimestre. Na quarta, dia 14, será a vez de Wells Fargo, Bank of America e Citigroup. E na quinta, dia 15, são Morgan Stanley e BNY Mellon. E é nesta mesma semana que são esperadas 4 novas ofertas de ações de empresas brasileiras: Smart Fit, Intercement, Companhia Brasileira de Alumínio e Multilaser. Juntos, os IPOs devem somar 9 bilhões e meio de reais, considerando a oferta base e a faixa média de preços. Agora vamos falar dos indicadores nacionais. Na terça-feira, dia 13 de julho, saem os números do setor de serviços relativos ao mês de maio, divulgados pelo IBGE. Eles são importantes para avaliar o ritmo de crescimento do Brasil em meio à reabertura da economia. Na quarta, dia 14, será divulgado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central de maio. Vale ficar de olho neste resultado porque os agentes financeiros esperam que a economia brasileira siga acelerando ao longo do segundo trimestre. É sempre bom lembrar também que o PIB brasileiro do primeiro trimestre surpreendeu positivamente ao ter vindo acima do esperado pelos analistas. Do ponto de vista dos indicadores externos, na terça-feira, dia 13 de julho, saiu dados sobre a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, referente ao mês de junho. Ele é o principal destaque da semana no exterior e deve orientar as apostas dos investidores sobre o rumo da política monetária americana. Na sexta, dia 16, saiu dado do volume de vendas no varejo americano do mês de junho. E na semana que passou, os mercados passaram por uma onda de volatilidade, com direito a sessões de forte aversão ao risco. As coisas até melhoraram um pouco quando o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, disse que a inflação por lá não deve ser permanente, ou seja, deve ser apenas temporária. E também reforçou aí o seu discurso de paciência. O problema é que esse alívio nos mercados não foi duradouro. Já no Brasil, o indicador oficial de inflação subiu 0,53% em junho, menos do que o esperado pelos economistas. E o IGPDI mostrou forte desaceleração com os menores preços de commodities, recuando de 3,40% em maio para 0,11% em junho. No front da atividade, as vendas no varejo subiram 1,4%, frustrando as estimativas dos analistas de 2,3%. Apesar disso, o IBGE revisou a alta do varejo em abril contra maio, de 1,8% para 4,9%. Segundo analistas, a tendência para o indicador é positiva, já que a alta das vendas se mostrou menos dependente do auxílio emergencial e mais ligada à reabertura da economia. O principal foco de incertezas domésticas ficou por conta do cenário político. O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, saiu preso da CPI na quarta, dia 7 de julho. Na noite do mesmo dia, ele deixou a prisão após pagar fiança. Dias foi implicado tanto na denúncia envolvendo imunizantes da Covaxin quanto da AstraZeneca. Com isso, o dólar comercial chegou a superar o nível de R$ 5,30, na máxima desde 26 de maio, acumulando uma alta de cerca de 4% na semana. O Banco Central, inclusive, teve que atuar no mercado cambial. E a reforma tributária, defendida pelo ministro Paulo Guedes, que institui tributação sobre lucros e dividendos, também fez preço no mercado nesta semana, continuando um tema muito sensível para os investidores. E, sob o efeito negativo dessa proposta, o Ibovespa fechou a semana no vermelho, com os investidores também olhando de forma cautelosa para a escalada da tensão política aqui no Brasil.